pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Peixoto e hoje a gente vai estar conversando sobre os desenhos de estudo na área da saúde. Você sabia que existem diferentes tipos ou desenhos de estudo para pesquisa científica na área da saúde? Pois bem, você sabe qual o desenho de pesquisa mais adequado para a pergunta de investigação clínica? Então, de uma forma mais clássica, a gente tem o desenho de estudo de acordo com a sua originalidade. Então, são classificados em primários, nas quais são as investigações originais, e os secundários, que são desenhos de estudos que procuram estabelecer conclusões a partir de levantamentos teóricos. E são classificadas aí, por sua vez, em revisão narrativa e revisão sistemática. Aqui na tela você consegue perceber a classificação dos estudos primários. Temos aí os analíticos, descritivos, os analíticos, por sua vez, experimentais e observacionais, né? E os descritivos em populacionais, relato de caso e série de casos. Então tá aí, os estudos primários, a gente vai estudar agora os analíticos. Os analíticos, eles se dividem em estudos experimentais e observacionais. O desenho de estudo experimental, pessoal, é aquele que vai analisar uma condição de intervenção em saúde, né? Na qual o pesquisador observa, controla e interfere em algum fator, escolhendo um tipo de intervenção. Existem alguns tipos, mas eu diria que o mais importante a saber nesse momento são os ensaios clínicos, né? Um ensaio clínico, na qual a gente vai poder ver um pouquinho mais na frente, mas entendendo que é o estudo experimental. Os estudos observacionais são aqueles que são exploratórios, pessoal, porque o pesquisador ele observa o paciente ou uma coletividade, coleta os dados, registra as características e a evolução da doença, por exemplo, tá? E não faz nenhum tipo de intervenção direta, ok? Se divide-se em transversais e longitudinais. O como a gente pode perceber agora, especificamente, os estudos de ensaio clínico. Os ensaios clínicos, pessoal, são também chamados de experimentais. Eles são aqueles na qual o observador, o pesquisador observa, controla e interfere em algum fator, né? Escolhendo o tipo de intervenção. Nesse estudo é possível distribuir os participantes da pesquisa de forma aleatória, através da randomização em grupo experimental, ou seja, o de intervenção, e o grupo controle. Dentre os estudos analíticos do tipo observacionais, a gente sabe que tem dois tipos, os transversais e os longitudinais. Percebam aqui comigo. Os estudos transversais, também chamados de estudos de prevalência, eles são indicados para avaliar a frequência com que determinados eventos se apresentam em uma população específica, além dos fatores associados com o mesmo. Já os longitudinais, eles permitem analisar mudanças de um fenômeno ao longo do tempo, possibilitando assim conhecer toda a sequência dos fatos. Eles se dividem em prospectivos e retrospectivos. Também a classificação, eles são do estudo de coorte e estudo de caso controle. Vamos analisar agora. Então, os estudos observacionais, eles apresentam-se em três formatos: o transversal ou transversais, certo? O estudo de coorte e o estudo de caso controle. Vamos ver aqui o transversal. O estudo transversal também é chamado de estudo de prevalência. Esse tipo de estudo é indicado quando se quer avaliar a frequência com que um determinado evento, seja uma doença ou incapacidade funcional, se apresenta em uma população específica, além dos fatores associados com o mesmo. Nesse tipo de estudo, a exposição e o desfecho são determinados simultaneamente, ou seja, fator e efeito são observados no mesmo momento histórico. É como uma fotografia que se registra. Por exemplo, qual a prevalência e os fatores associados à tendinite em praticantes de musculação? Então, a exposição, nesse caso, são os praticantes de musculação. E o evento, ou desfecho, é a tendinite. Os estudos observacionais do tipo longitudinais, eles podem ser coorte e caso controle. Os estudos de coorte, gente, eles servem para verificar os fatores de risco, incidência, fatores preditivos, relação de causa e efeito, bem como a evolução das condições de saúde e doença e um prognóstico. Nesse tipo de estudo, né, coorte, o pesquisador classifica os indivíduos como expostos e não expostos, né, e faz o acompanhamento de um grupo ao longo do tempo. Geralmente aí, ó, a exposição precede o evento.
certo? Nesse tipo de estudo pode obter uma ampla variação de desfechos. Eles podem ser do tipo retrospectivo e prospectivo. Um exemplo de pergunta de investigação para esse tipo de estudo é: quais os fatores que predispõem à dor lombar inespecífica em mulheres praticantes de CrossFit num período de 2 anos? Bom, gente, o estudo de caso controle, eles buscam investigar fatores de risco, a etiologia, principalmente doenças raras, né? Bem como também a prevenção. Nos estudos de caso controle já houve exposição à doença, né? E a catalogação dos indivíduos é feita com base no efeito, sendo a doença presente ou ausente. Então, os doentes são chamados de casos e os não doentes são chamados de controles. A comparação final é feita entre a proporção de expostos entre o caso e entre os controles. Então, um exemplo aqui é os fatores sociodemográficos relacionados à ocorrência de HTLV em indivíduos em situação de rua, um estudo de caso controle. Então, a gente viu os estudos analíticos e agora a gente vai ver os estudos descritivos. Os estudos descritivos nós temos três: os estudos populacionais, também chamados de ecológicos, relato de caso e série de caso. Os estudos populacionais, pessoal, é um tipo de estudo na qual as pesquisas elas verificam o grau de exposição e ocorrência de doenças em um determinado grupo de população específica, propriamente dita, podendo ser identificadas possíveis associações em relação ao coletivo. A exemplo, das características epidemiológicas das intervenções de doença no sistema nervoso no Brasil de 2010 a 2020. O relato de caso ele é um importante estudo, considerando ser importante para descrever doenças raras, podendo ser apresentados sinais, sintomas, intervenções ou resultados de uma condição clínica individual descrita. Já os estudos de série de caso, eles são estudos que são apresentadas as características e desfechos de um grupo de pessoas com determinadas doenças, né, que foram expostas a um determinado fator, contribuindo para a identificação das possíveis repercussões. Né? Por exemplo, a coleta pode ser retrospectiva ou prospectiva. Né? Nesse tipo de estudo, não se tem um grupo de comparação. Também serve para a identificação de grupos de pessoas com doenças raras. Um exemplo inicial na pandemia na qual nós estamos vivendo as caracterizações dos primeiros casos de pacientes com Covid na China, onde se fez um relato de caso. Por fim, os estudos do tipo secundário, na qual a gente conhece como a revisão sistemática e a revisão narrativa, que são estudos que reúnem totalidade ou não das evidências científicas. A revisão sistemática ela é uma revisão desenvolvida a partir de uma sumarização das evidências de forma bem estruturada, com rigor metodológico, tendendo a ter uma menor risco de viés quando feita de uma forma mais elaborada e mais desenvolvida, de acordo com alguns protocolos. E a revisão narrativa ela também faz um apanhado geral da literatura, entretanto, não existe um método de delineamento específico, tendendo a ter um pouco mais de viés em sua construção. Por fim, pessoal, concluímos assim que existem diversos desenhos de estudo com o objetivo de responder diferentes perguntas de pesquisa. A escolha do desenho mais adequado à pesquisa está relacionada principalmente à pergunta que o pesquisador deseja responder. Por isso, é necessário que saibamos os principais métodos de pesquisa. Um grande abraço e até a próxima!